Ok. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Kátia Nogueira, presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, e hoje eu estou muito feliz de estar aqui com os meus colegas, com os nossos convidados, né, que gentilmente aceitaram, né, o convite da SOPERJ, né? A doutora Adriana Brito vai moderar a mesa, temos a doutora Cristina, doutor Davi, a doutora Adriana daqui a pouco vai fazer as apresentações. Já vou apresentar a doutora Adriana Brito, ela faz parte da próxima diretoria da SOPERJ, da diretoria executiva, e dessa atual, ela faz parte ela é membro do departamento científico de neurologia e também está à frente, né, da revisão das nossas séries SOPERJ, ajuda o nosso editor de todas as formas, de forma mais carinhosa e presente possível, então está aqui. E ela também faz parte do grupo de trabalho de segurança. E além de ser professora da UF, então a doutora Adriana vai moderar brilhantemente. E hoje é a nossa primeira jornada, né, Cristina? E eu espero que tenham várias jornadas sobre prevenção, porque é um assunto para a pediatria, para os pediatras gerais e para todos os especialistas, é um assunto do dia a dia. Para vocês terem uma ideia, agora eu moro na Barra e agora está tendo aqui na Praça do Ó um campeonato de skate. E eu vim de lá, eu cheguei, dei uma volta por lá, eu imprimi o ingresso, fui lá ver, para ver a garotada usando o capacete. Então, os menores, tanto do street dance, do skate street, tem dois tipos, que não me perguntem quais são os dois nomes, enfim, os menores têm que usar o capacete. Então, e os menorzinhos ainda usam para proteger o cotovelo e para proteger o joelho. Então, é muito importante, principalmente, né, para os atletas de alto nível usarem esses tipos de equipamento e por causa, né, de toda a proteção e de futuros acidentes. E hoje os nossos dois temas aqui são também muito prevalentes, né? Queimadura e afogamento. Então, assim, é de fundamental importância, então eu fico muito feliz mesmo da gente terminar, mesmo agora em dezembro, né, correndo assim contra o tempo, mas deixar registrado essa primeira jornada de muitas falando sobre prevenção, tá bom? Avisar que essa nossa videoconferência vai ficar gravada, então quem estiver aqui, falem para os amigos, colegas, que já está lá, depois vai para o YouTube da SOPERJ. Então, quero agradecer mais uma vez a todos e passar a palavra para a Adriana. Mas obrigada, em especial a Cristina e Davi por estarem aqui com a gente. Obrigada. Vocês me escutam bem? Sim. Sim. Bem, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Como a Kátia já falou, eu sou a Adriana Brito, eu sou professora de pediatria da Universidade Federal Fluminense e eu vou moderar essa jornada virtual, né, e conversar aqui com os meus colegas. Eu vou dividir essa jornada com a doutora Cristina Serra, que vai falar sobre queimaduras, e com o doutor Davi Spielmann, que vai falar sobre afogamento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar fazendo uma breve introdução, falando um pouquinho sobre quedas, e depois eu apresento os convidados, tá bem? Eu falo sobre as titulações e apresento os convidados. E é uma honra, né, participar do grupo de trabalho de segurança e prevenção da violência da SOPERJ, e também represento a SOPERJ na SBP, eu também sou do Departamento de Segurança, e eu vou conversar um pouquinho, trazendo algumas dicas, né, algumas dicas para prevenção geral de acidentes, né, antes de começar a falar sobre quedas, e vou trazer alguns detalhes importantes também. Bem, então só para a gente lembrar, né, os acidentes na infância e na adolescência, eles são uma causa de significativa morbimortalidade e muitos deles ocorrem
por falta de informação ou ainda pela dificuldade dos responsáveis perceberem as ameaças nos diferentes ambientes frequentados pelos seus filhos, inclusive dentro da própria residência, né? Inúmeras vezes eles deixam sequelas físicas, psicológicas, lesões incapacitantes e às vezes são fatais. Prevenir é sempre a melhor opção, né? E o pediatra, que é um profissional promotor de saúde, ele tem a missão de ajudar os pais a reconhecer os potenciais riscos para esses agravos não intencionais na infância e na adolescência e investir na sua prevenção. Eu considero essencial advertir os responsáveis de que a maioria dos acidentes é prevenível e que a segurança das nossas crianças e adolescentes depende do cuidado adequado do adulto para com elas, envolvendo sempre a tomada de providências antes que os fatos ocorram. E, nesse sentido, é oportuno que os pediatras lembrem aos pais de que eles são exemplos para os seus filhos e alertá-los sobre a sua influência, que essa influência costuma ser poderosa, a influência do seu comportamento sobre as crianças. Então, baseado nisso, uma recomendação é cumprir as tarefas, né? Aquelas tarefas do dia a dia, cotidianas, com uma atenção no que se está fazendo e, assim, sem correria, sem pressa. A gente sabe que pessoas apressadas apresentam uma tendência a se expor a maiores riscos. E os pais devem ser modelos de comportamento seguro para os seus filhos. Bom, como algumas dicas gerais, assim, eu vou repassar aqui algumas recomendações importantes, né, para a gente lembrar, que eu acho que são um pouco até faladas, então é importante a gente lembrar algumas dicas. Por exemplo, deve-se ter cuidado com as chaves dos ambientes para evitar que uma criança se tranque num cômodo de uma maneira assim inadvertida, né? E isso acontece com uma frequência grande. Todos os brinquedos, móveis, redes e telas de proteção devem ser verificados periodicamente, no sentido de detectar as avarias, assim, e poder garantir a segurança das crianças. Lembrando também que os brinquedos devem estar adequados à faixa etária, né, daqueles que brincam. E recomenda-se que as famílias sempre mantenham, essa é uma ótima dica, mantenham os documentos da criança em um local de fácil acesso, né? A gente nunca sabe se vai haver a necessidade de ter que sair correndo de uma maneira inesperada em busca de atendimento emergencial. E também é importante que os pais tenham, né, anotados também de fácil acesso telefones importantes de emergência, como telefone dos bombeiros, de resgate, dos centros de controle de intoxicações locais, né? E, se possível, ter em mãos o contato do pediatra que faz o acompanhamento, né, responsável pelo acompanhamento da criança. Eu acho importante também dar a seguinte dica. A partir da fase pré-escolar, os pais já devem ensinar seus filhos a telefonar, né, e pedir socorro em caso de necessidade. E hoje em dia, especialmente hoje em dia, eu considero essencial que os pais testemunhem os cuidados que seus filhos recebem de outras pessoas, especialmente aqueles profissionais que passam muito tempo com a criança, né? Então, portanto, eu considero relevante que eles observem a interação da criança com quem cuida dela. E lembrando que, enfim, a gente vive num país em desenvolvimento, né? Famílias com recursos muito limitados, que vivem em situação de pobreza, em condições muito precárias, e muitas vezes não tem como comprar equipamentos de segurança e assim proporcionar minimamente um ambiente seguro. Então, isso são exemplos assim de situações que representam um grande desafio para o pediatra, né, na hora de poder orientar sobre a prevenção de acidentes. Essas condições socioambientais desfavorecidas, elas são um importante fator de risco para os traumas acidentais.
Mas lembrando que em todas as classes sociais, a omissão do cuidar é o maior fator predisponente de acidentes, especialmente em relação às crianças pequenininhas. E aí que entra a consulta pediátrica, né? A consulta pediátrica, eu digo que é um lugar, é um local, é um ambiente privilegiado para avaliação de riscos e a orientação de ações preventivas. E todos os responsáveis que cuidam de crianças e adolescentes, e aí não estou falando só da mãe, o pai, a babá, os avós, a professora, a vizinha, enfim, todos os que cuidam de crianças e adolescentes devem receber esclarecimentos sobre a sua prevenção. Né? Então, assim, é necessário reconhecer os riscos em cada espaço físico frequentado por uma criança e de acordo com as habilidades esperadas em cada etapa do seu desenvolvimento, né? E aí deve-se fazer a adequação desse ambiente, instituindo as medidas necessárias para eliminar essas potenciais ameaças. E isso se soma, né, à supervisão ativa pelos responsáveis e também ao ensino de regras de segurança para as próprias crianças e para os adolescentes, de forma, né, a lhes proporcionar assim, um cenário seguro para que elas se desenvolvam, cresçam e se desenvolvam de uma forma saudável, que é o que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente busca, né? E eu diria também ser relevante, além de se conhecer detalhadamente o ambiente que a criança frequenta, também conhecer o estilo de vida dessa família, os seus valores, as suas crenças, fatores sociais envolvidos, possibilidades socioeconômicas, observar essa dinâmica familiar, porque tudo isso pode favorecer alguns riscos específicos. E aí as crianças com desenvolvimento dentro da faixa de normalidade, elas apresentam características muito próprias, muito particulares de acordo com a faixa etária e que devem ser consideradas, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre cada faixa etária aqui para chamar a atenção dessas características que a gente tem que sempre levar em conta na hora de avaliar. Então, assim, recém-nascidos e lactentes até ali por volta de 6 meses de idade, eles apresentam habilidades motoras muito reduzidas, eles são totalmente dependentes dos seus cuidadores e aí, consequentemente, ficam vulneráveis a riscos impostos, atribuídos, né, ao descuido dos seus responsáveis. Então, cuidar de crianças pequenas requer uma atenção contínua, sendo fundamental ter cuidado, ter cautela com as distrações. No segundo semestre de vida, daí esse lactente, né, ele já conquista rapidamente novos marcos, principalmente do desenvolvimento motor. E aí isso propicia, né, um deslocamento livre no ambiente, seja através do engatinhar, do andar, e ali por volta de 9 meses também surge uma habilidade que é aquela pega, né? A pega em pinça com os dedos, polegar e indicador, e aí torna essas crianças capazes de pegar, de segurar objetos pequenos, e a gente corre o risco deles levá-los à boca, ao nariz, enfim, causar engasgo, causar aspiração. Então, enfim, os pais eles devem saber que essa faixa etária exige uma vigilância constante, e eu diria até maior do que da faixa etária anterior. Entre 1 e 2 anos, as crianças são muito ativas, são muito curiosas, adquirem uma maior capacidade de locomoção, e aí já se deslocam de uma maneira melhor, né, de forma independente, mas não tem nenhuma noção de perigo. E aí, isso, associado a comportamentos de teimosia e birra, que são comportamentos normais e esperados nessa idade, né? Diga-se de passagem. E aí eles estão procurando expressar as suas vontades, se autoafirmar, testar os limites dos pais, enfim, mas isso vai ampliar os contextos perigosos. Então é preciso reforçar a necessidade de uma atenção rigorosa a essa movimentação das crianças nessa faixa etária. Na fase pré-escolar, as crianças vão conquistando gradualmente habilidades cada vez mais complexas, tem um aumento de autonomia, ampliação das áreas de exploração,
tem um aumento da curiosidade, dos questionamentos, é aquela famosa idade dos porquês, né? E aí isso junto com o pensamento mágico, com aquele estágio de imitação dos adultos. Então, nessa etapa, a criança ainda necessita de uma supervisão rigorosa e de proteção, porque ainda não tem o desenvolvimento de um julgamento crítico. Então, agora, seguindo para a idade escolar, né? Na idade escolar já surgem habilidades cognitivas, né? Essas habilidades emergem, a criança começa a desenvolver habilidades de pensar de uma forma lógica e de entender um pouquinho essas noções de segurança. E é preciso que se explique muito para elas, e elas são capazes de entender quando esclarecidas, quando explicadas para elas. Então, por outro lado, também elas ficam muito expostas à influência dos amigos, e hoje em dia a gente tem que lembrar da mídia também, né? Então, é imperioso que os pais mantenham, assim, um canal de comunicação saudável com seus filhos, que os auxilie a reconhecer potenciais ameaças, que os estimulem a assumir alguma responsabilidade pela própria segurança, né? E não pode ser ainda dispensado a supervisão direta desse adulto responsável. O adolescente já ganha, né, já conquista uma compreensão muito mais ampla, com um pensamento mais organizado, com uma melhor capacidade de pensar nas consequências dos seus atos, mas ele está submetido, muito submetido, especialmente para fazer parte de grupos e tudo mais, às pressões sociais e também da mídia, né? E aí, isso associado a um sentimento que é muito, muito característico dessa fase, que é de onipotência e impulsividade, e frequentemente eles ficam expostos a muitos riscos, conscientes ou não. E os pais devem ter o cuidado, então, de evitar o risco de acesso a conteúdos impróprios na internet. E aí, por fim, concluindo eu diria, essa fase inicial, né, essas considerações iniciais, eu não posso deixar de ressaltar que para crianças que tenham... Doutora Adriana, o microfone tá mutado, doutora. Ficou mudo de novo, Ficou Adriana. mudo, doutora Adriana. Doutora? Ficou mudo, Adriana. Doutora Adriana, tá mutado, doutora. Não dá para levar todo mundo. Doutora Adriana? Doutora Adriana, tá mutado, tá mutado. Adriana? Eu vou tentar ligar para ela. Eu tô tentando ligar aqui, doutora. Você está tentando ligar? Tô tentando. Sabe qual é o grilo? Esse Teams, ela deve estar com a tela aberta, o texto dela. E aí ela não tem mais tela do Teams, ela não está enxergando a gente, entendeu? Esse é um problema do software mesmo. Eu estou vendo, a gente está vendo você. Que chato. Não faz mal. Não. Tá falando lindamente. Acontece, a gente está na nova tecnologia, assim Exatamente. mesmo. Né? A gente tem que entender, é isso aí. Né? É uma pena porque o conteúdo é riquíssimo. Riquíssimo. Mas... Eu fiquei pensando várias vezes, quando essa dica aí de a criança saber o telefone, é super importante, porque quando eu me perdi na praia, com 5 anos e meio, eu sabia o telefone da minha casa. Sabia de cor, eu tinha 5 aninhos e sabia meu telefone. Acho que agora ela viu alguma coisa. Ó. Ah, sim. Oi, querida. Agora ela tá vendo. E você, Diego, não consegue desmutar ela, não? E agora o Diego que não tá nos ouvindo. Mas ele tá online aí, ó. Tá sim. Olá, gente. Pronto. Agora?
Agora sim. Perfeito. Agora tá. Onde é que travou? Porque eu estou em 2 computadores ao mesmo tempo. Olha, você tinha acabado de falar dos Desculpas desde já. adolescentes. Peraí que eu estou sem som nenhum. Acho que por isso que eu não estava ouvindo. Agora sim. Tá, você estava falando dos adolescentes, das questões da violência. Eu me detive. Agora eu vou só te pedir para você ser um pouco mais breve. Sim. Ainda temos, né, apresentação, mas você estava concluindo lá os adolescentes. Então tá. Não, então perfeito, perfeito. Eu acho que eu travei aqui, infelizmente, eu acho que eu dei uma travada e eu estou em 2 computadores ao mesmo tempo, eu peço desculpas, viu? Bem, então assim, não eu estava começando, na verdade, finalizando os adolescentes, então só para relembrar assim, que os adolescentes eles têm uma característica importante que é a de... são fatores importantes na adolescência, que vocês me escutam bem agora? Sim. Sim, perfeito. Então, na adolescência, existe assim, uma fase muito característica pelo sentimento de onipotência e de impulsividade. Então, isso frequentemente leva a muitos riscos de forma consciente ou não, né? Então, os pais têm que ter muito cuidado de evitar um risco de acesso a conteúdos impróprios pela internet, né? Mas, por fim, eu só estava concluindo, então, essas considerações iniciais, porque eu não posso deixar de falar nas crianças que têm atraso do desenvolvimento e que têm deficiência, né? A gente não pode deixar de falar nisso, porque a avaliação dos riscos, nesse caso, é feito de acordo com o estágio de desenvolvimento e baseado no tipo e no grau de comprometimento e não pela idade cronológica da criança, né? Então, a avaliação cuidadosa dos marcos do desenvolvimento, eu diria que é o primeiro e mais importante passo para a identificação dos potenciais riscos, né? Então, agora já entrando em quedas, eu vou falar rapidamente sobre quedas. Quedas constituem, assim, uma causa muito importante de lesão não intencional na população pediátrica, resultam em muitas visitas aos serviços de emergência pediátrica também, e também hospitalização, né? Não só visitas, mas também hospitalização. Então, as lesões decorrentes de queda, elas se devem a 2 fatores principais, né? Um deles é a transmissão de energia ocasionada pela desaceleração súbita, isso associado ao tipo de superfície onde ocorre o impacto, né? Então, quedas de altura são sempre consideradas de alto impacto, com significativa transmissão de energia, mas embora as quedas assim de pequenas alturas não sejam necessariamente benignas, né? E o outro fator é que a posição em que a criança ou adolescente atinge a superfície que também pode responder pela gravidade da situação, né? Então, em relação à prevenção, eu já começo dizendo que não é possível evitar toda queda, pelo simples fato de que experimentar é um verbo que faz parte do desenvolvimento infantil, e a criança normalmente cai ao aprender a andar, correr, brincar. Brincar é a principal atividade da vida de uma criança. Entretanto, toda criança ela deve ser supervisionada para evitar riscos maiores, né? Então, vamos às recomendações. Eu vou começar apresentando recomendações assim, baseado nas crianças pequenininhas, e depois eu vou seguir assim para as crianças com uma idade maior, finalizando nos adolescentes. Então, os lactentes apresentam um maior risco de cair, principalmente dos móveis, então tem que ter muito cuidado nos trocadores, nas escadas e tudo mais. Então, assim, lembrar que a partir dos 4 meses de idade, as crianças já podem rolar, elas podem conquistar, né? Em geral já conquistam esse marco do desenvolvimento motor, e aí existe um risco muito grande. A gente até sempre pede para as mães, cuidado, não deixe a criança sozinha no trocador, nem mesmo para se virar e pegar a fralda para trocar, né? Então, isso é um cuidado. Nunca deixar que uma criança carregue um bebê no colo, eventualmente a gente vê isso. Às vezes a gente vê até crianças um pouco maiores e adolescentes responsáveis por crianças menores, o que está totalmente inadequado.
Lembrar de se baixar o estrado da caminha, e o colchão também, assim, do berço, assim que a criança, que ela se sentar, né? E esse marco sentar ocorre aproximadamente entre 5 meses e meio e 6 meses e meio de idade, numa criança, obviamente, com desenvolvimento normal, e logo ela vai ficar em pé. Então, tem que tomar o cuidado ali, para essas grades do berço, elas sempre devem estar mais altas do que a altura da criança até a sua axila. Então, esse é um cuidado que tem que tomar. Muito cuidado com pisos molhados, né? O risco de escorregar e de sofrer uma queda é muito grande. Lembrar, né, nos carrinhos, e não só nos carrinhos, nas crianças que são cadeirantes, nas cadeiras de roda, tá sempre usando uma trava de segurança, em todos os equipamentos para se carregar um bebê ou uma criança, naquelas crianças em que você vai usar o cadeirão de alimentação, colocar a criança sempre com cinto de segurança, com aquela tirinha entre as pernas, e verificar e sempre estar respeitando o peso, né? O peso suportado pela cadeira de alimentação. Gente, em relação ao andador, né? O andador deve ser enfaticamente contraindicado, a SBP vem alertando constantemente sobre os perigos do uso do andador, como quedas graves, além das consequências negativas para o seu desenvolvimento, e reiterando veementemente a sua posição contrária ao uso do andador. Bom, os pré-escolares, eles já apresentam riscos que envolvem altura, né, por estar em idade ali de se aventurar. Então, a gente precisa destacar essas quedas da janela, como eu falei ali atrás, né, além das quedas dos móveis, dos equipamentos de recreação, cuidado no playground, degraus, escadas. Então, a orientação é instalar portões de segurança nas escadas, na parte superior, na parte inferior, impossibilitando esse acesso, redes de segurança nas janelas, manter cadeiras, manter sofás bem longe de móveis e janelas, evitando assim que a criança utilize como degraus, né, para escalar, para acessar lugares mais altos e lugares mais arriscados. Também uma outra orientação cuidado com laje, né? A gente vê muito acidente de queda de laje, um acidente com um alto potencial de gravidade, alto risco de fazer TCE, frequentemente acomete crianças e adolescentes, e, em geral, essas crianças acabam indo para a laje desacompanhadas de um adulto responsável para brincar. Então, é fundamental a adoção das medidas de prevenção, como a proteção física, através assim, da instalação de portões para restringir o acesso, e também a conscientização do responsável para isso. A Kátia até falou um pouquinho ali sobre o skate inicialmente. Então, skate, bicicleta, patins, patinete, todos devem ser de tamanho apropriado, a idade ao tamanho da criança, devem ser usados sempre com equipamento de segurança adequados, capacete, cotoveleira, joelheira, e sempre estar verificando o bom estado e o funcionamento dos brinquedos, como os freios, os pneus da bicicleta, né? Bom, outra orientação seria um cuidado com o uso, na verdade, assim, o uso da internet hoje em dia, né, que está sendo muito frequente, especialmente nessa questão de pandemia. A gente sabe que os pais precisam orientar, precisam supervisionar, porque existem vários desafios na internet, né? E um deles é aquele desafio de fazer selfies em locais perigosos. Então, é muito importante também que os pais supervisionem isso. E, para finalizar, eu acho que é importante só lembrar que a atuação do pediatra ela é fundamental na promoção da segurança das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Os pediatras devem apresentar aos pais, em todas as consultas de acompanhamento, todas as possíveis soluções para a promoção de um ambiente seguro para os seus filhos. E eu vou finalizar por aqui, vou chamar a doutora Cristina, que vai falar para a gente sobre queimaduras. A doutora Maria Cristina
do Vale Serra. Ela vai brindar a gente com esse tema. Ela é pediatra e é presidente do grupo de trabalho de segurança e prevenção da violência da SOPERJ. Cristina, é com você. É um prazer estar aqui hoje. Eu vou compartilhar, tá? Rapidinho a apresentação. É uma apresentação bem rápida, falando da prevenção. Todo mundo está vendo? Será que eu não abri sim, uma doutora. Pode continuar, sim, Cristina, por favor. está perfeito. Está perfeito? Então, vamos lá. Eu vou falar, quer dizer, a jornada de prevenção, que me dá uma alegria muito grande falar de um tema tão importante, não só para os pediatras, mas para toda a população, inclusive para as crianças. E o meu assunto é queimadura. E logo em seguida vem um afogamento com o meu querido amigo, o Spielman, que eu sei que ele tem um tema muito importante também, e que eu acho que assim, eu vou falar, dar uma pincelada para ele ter mais tempo, porque ele é o nosso convidado de fora. Bom, então, continuando aqui, caramba, como é que eu vou? Eu não estou conseguindo passar os... passei. Então, começando pela epidemiologia, você vê que a queimadura ela é muito frequente. Ela ocorre mais de 1 milhão de casos por ano, 100 mil pacientes procuram atendimento hospitalar e 2/3 são crianças e adolescentes. Então, é muito difícil um pediatra passar pela sua vida profissional sem atender uma criança queimada. Nem que seja um parente, um vizinho, mas alguém vai se queimar. E a gente sabe também que as queimaduras por líquido superaquecido continuam sendo mais comuns no mundo inteiro. As crianças pequenas, abaixo de 5 anos, se queimam muito com líquido superaquecido. E a gente sabe que 90% desses traumas acontecem em casa, na presença de um adulto. Isso aqui foi a primeira cartilha que foi feita lá no Andaraí, que mostra essa mãe aqui, ó, despreocupada. Isso demonstra a importância do pediatra alertar os pais, né, que existe a potencialidade de um acidente intradomiciliar, porque em casa os pais se sentem seguros. E aí acaba exatamente isso, né? Relaxando e o trauma já acontecendo. Então, a maioria, 99,9% das queimaduras em crianças e podem ser prevenidas. E se não forem, elas podem levar um impacto psicológico, aquele problema que a Adriana falou muito bem, que é um trauma para a vida toda, não só para a criança, para os pais, para a família inteira. Então, é muito importante falar em prevenção. E como é que a gente pode prevenir? Prevenindo trauma em criança pequena em casa. Lembrar da cozinha. Ensine, reforce aos pais que lugar de criança é fora da cozinha. Se possível, use uma gradinha dessa aqui, sabe? Que aí a criança não entra na cozinha, principalmente na hora das refeições. Mantenha a criança longe do fogão. 1 segundo, ela puxa a panela e já vai dar uma queimadura importante, igual daquela criança, foi exatamente isso. Ela puxou uma panela de óleo e deu aquela queimadura importante na face. Outro aspecto, se você vai cozinhar, cozinha com os cabos da panela para dentro, nunca para fora, porque isso facilita. Porque mesmo assim, você com todo cuidado, criança não pode ficar na cozinha, põe grade, 1 segundo que você esquece a grade, 1 minuto ela vai lá e puxa a panela, né? Exatamente naquela idade que a Adriana falou muito bem, a criança de 1, 2, 3 anos, ela tem uma liberdade, começa a andar, mas não tem a menor noção do perigo. Então, puxar uma panela para ela não tem ideia o que tem ali, o que pode levar, né? Sempre, se possível, cozinha nas bocas de trás do fogão, tudo assim para complicar a criança ter esse trauma, né? Se tem toalha, guarde longe, 1 segundo ela puxa mesmo toalha. Se você gosta de café, chá, beba sempre. Você tem criança pequena, tem criança ali, tem gêmeos, sei lá, você tem que beber líquido, um copo fechado. Mas é muito pouco. E no adulto, essa quantidade de líquido aqui caindo quente
pode ser pouco, mas para a criança, ela dá uma extensão, a criança é pequena, e além disso, ela dá uma profundidade maior, porque a criança, ela tem a pele fina, então sempre vai dar uma profundidade maior e uma maior gravidade. E como é que a gente pode prevenir secundariamente? O que é prevenção secundária? Prevenção secundária é que você tomou todos os cuidados, mas de repente aconteceu. De repente alguém se queimou. Por 1 minuto aconteceu. Então, te ligo, você está em casa, pediatra, muito bem, liga. Ah, meu Deus do céu, aqui, queimei, minha criança se queimou, alguém se queimou, o que eu faço? Primeira coisa, usar água corrente. E por que a gente chama de prevenção secundária? Porque a queimadura ela é dinâmica. Se você trata bem no momento, se você não faz nada disso, não põe manteiga, que vai cozinhar mais, pasta de dente, que vai dar infecção e vai atrapalhar, vai aprofundar a lesão, gelo, qualquer coisa assim, é água. Você fala logo, põe debaixo d'água. Ah, vai para o hospital? Não sei, deixa eu ver como é que é. Aí você depois vai fazendo a história, mas imediatamente é água para esfriar aquele processo. Aí a gente fala do líquido. O líquido do álcool. O líquido já foi. O líquido é muito comum no mundo inteiro. O álcool é comum aqui no Brasil, é regional. É uma coisa assim que todo mundo usa álcool, né? Então, as queimaduras em crianças maiores, muitas vezes, são causadas por álcool. E, em virtude disso, esse trabalho aqui é antigo, antes dessa proibição do álcool, porque quem trabalha em unidades queimadas sabe disso, às vezes só tem criança queimada, álcool. Então, a gente considerava uma bomba caseira, principalmente quando ele tinha essa concentração de 96%. Aí a gente foi em Brasília, fez uma confusão danada, conseguiu proibir a venda do álcool. Mas logo entrou uma liminar e só depois de 10 anos depois que o álcool foi proibido, só podia álcool líquido a 54% e o álcool gel foi liberado também nessa graduação. Mas aí veio o Covid. E o álcool em tempo de Covid, é claro que ele teve que ser liberado. Então, foi liberado, a Anvisa liberou por 180 dias o álcool líquido, o álcool a 70, que a gente vê em qualquer prateleira, álcool a 70 usado aí à vontade. Só que as pessoas começaram a usar não só o álcool líquido, mas também o álcool gel, assim, como se fosse afogar o vírus, né? Então as pessoas passam e esquecem, aí vão cozinhar, ou então vão fumar, ou então estão perto de uma criança e ensinam a criança a usar em vez de lavar a mão, né? Então a gente aumentou, tem um trabalho muito interessante que vai sair agora, vai ser publicado, que é da Sociedade de Queimadura, que mostra esse expressivo aumento de queimadura por álcool líquido e gel após o início da pandemia. Então, é importante também, existe aqui essa foto desse menininho com aqueles totem, né? Aquele totem para você pisar e sair o álcool, se aquilo não estiver calibrado, pode entrar no olhinho da criança, é exatamente o tamanho, né? Então, tem que ter uma prevenção, não lava a mão que é o melhor. Se você está na rua, não consegue lavar, você sempre leva um vidrinho de álcool, não leva um vidrão, não fica com aquele coisa enorme, é um vidrinho, só para você higienizar, não é toda hora, não é todo momento. Importante é ensinar, aproveitar essa possibilidade de ensinar as crianças a lavarem mão em casa e quando for possível. E quando não for possível, usar o álcool, mas moderadamente, usar o álcool só naquele tempo e deixar longe de fogo, nem pensa em ficar perto de fogo, porque ele entra em combustão, tá? Então, álcool gel em casa, deixar fora do alcance das crianças, ensinar as crianças a lavar a mão adequadamente. Meu cachorro enlouqueceu. E se a pessoa se queima? Isso aqui eu botei porque o churrasco continua sendo um problema. O churrasco, o pessoal usa álcool gel, álcool líquido. Então, vamos dizer que você esteja num churrasco, fim de semana, beleza, eu estou num churrasco. Aí o churrasqueiro é exatamente isso, ele joga o álcool e muitas vezes a gente já teve algumas
traumas desse, ele sai de perto e pega quem está perto, e às vezes é uma criança. Então, se alguém se pegou fogo, ó, começa a pegar fogo aqui a roupa, o que você tem que falar? Você tem que gritar, para, deita e rola. Para, deita e rola, porque quanto mais corre, mais a chama aumenta e mais a queimadura vai aprofundar. Depois, coloca um pano seco, nunca pode botar úmido, mas depois tira e põe seco. Porque, na verdade, você tem que... ele perde muito líquido, né? Se você botar o pano úmido numa queimadura grande, vai levar uma hipotermia absurda. Então, é colocar o pano... pode esfriar o processo, mas depois cobrir com o pano seco. E esse tipo de lesão é sempre muito grave, porque queimadura por chama é sempre profunda e vai ter que ir para o hospital mesmo. Aí as queimaduras elétricas, né? A gente está no verão, lembrar da pipa. A queimadura elétrica, ela é muito grave, ela é mutilante muitas vezes, então muito cuidado com as pipas. A Adriana também falou na laje, a gente teve uma criança há pouco tempo também, a laje das comunidades é muito perto da rede, então às vezes isso acontece, a criança vai lá, põe a mão, segura, então orientar os pais sobre isso. Também as tomadas, né? Nada, dedinho na tomada, não é nada não, isso pode levar a queimaduras importantes na boca também, né? Então, proteger as tomadas, né? O ideal é ter a tomada alta, mas se não tiver, protege a tomada, não deixa a criança com fio, aquele fio grande, cheio de coisa, também não pode. Estou tentando passar. Não está indo. Então, o cuidado que você tem que ter. Cuidado com a queimadura elétrica, desligar a energia, você não vai botar a mão em ninguém, senão você vai ser a próxima vítima, né? Desligar a energia, se não puder pegar alguma coisa de madeira, alguma coisa que não transmita, para tirar a pessoa daquele energia, né? Outro aspecto que eu queria falar muito é queimadura por celular. Isso aqui é um caso que a gente teve, você vê, celular para criança não é para dar, né? Mas aí o garotinho tinha e botava no bolso da escola e foi jogar futebol. Não sei se a bateria era ruim, o que aconteceu. Eu sei que ele esquentou, explodiu e levou essa queimadura que foi desagradável, foi dolorosa, muito tempo de tratamento, um sofrimento danado que podia ser prevenido, né? Então, celular, muito cuidado. E outro aspecto também que eu não posso deixar de falar agora no verão, que é muito comum em adolescente, são as queimaduras por folha de figo. A folha de figo, aqui a figueira, né? Tem em qualquer lugar. Você vai ali na rua, as pessoas pegam, fazem um tal de um chazinho de folha de figo. E aí passam, fica esse bronzeado aqui maravilhoso. Você fica um pouquinho no sol, já fica assim, ó. Você vê que é uma pessoa muito branquinha, né? Uma adolescente que passou, ficou dessa cor. Só que tem que ela fica assim no primeiro dia, às vezes nas primeiras horas, 12 horas depois, 48 horas depois, a pessoa começa a apresentar bolhas e a queimadura mesmo, com muita dor, e leva à internação, e é uma queimadura muito dolorosa, muito difícil de tratar, e depois não vai pegar sol, uma confusão danada. Então, avisar os adolescentes, pelo amor de Deus, não usar esse folha de figo de jeito nenhum. Outro aspecto é o limão, né? Todo mundo sabe, caipirinha e tudo. Às vezes a pessoa fica com limão, a criança, essas crianças também, eu não sei porque minha neta adora chupar limão, então tem que ter cuidado no sol para não ficar, porque dá bolha, e não adianta passar filtro solar, tem que lavar a mão, tirar, para não dar esse tipo de lesão que é dolorosa, é desagradável, ainda mais nas mãos. E para terminar, eu também não posso deixar de falar, prevenção de maus tratos, né? Prevenção, porque a gente sabe que a criança maltratada vai continuar maltratada, e muitas vezes é o pediatra lá da UPA ou da ponta que pega, e ele
ele tem a ideia que pode ser os maus tratos. Então, toda queimadura de mãos, pés, glúteo, a história não está batendo como essa criança, a história que ela tinha caído na cozinha, como que caiu na cozinha? Caiu uma panela de água, aí ela caiu e queimou, estranho. Aí você vai perguntando, ela estava com uma tia, uma prima, sei lá, não lembro mais, que queimou ela com a concha do feijão. Nessa região, a mãe não sabia, então isso é importante, até coitada da mãe, ela não tinha ideia, né? Ela acreditou, e a criança mesmo que contou depois para psicóloga. Então, ter essa ideia, e quando a história não tá compatível, pensar que possa ser internado. E também não posso falar do leite materno, sendo pediatra, porque parece que não, né? Mas é uma besteira, prevenção secundária. Queimou, mama no peito, deixa no peito. Deixa no peito até chegar o socorro. O leite materno vai hidratar, vai dar aconchego, vai melhorar a dor, vai melhorar tudo. E a gente sabe que isso é fundamental, quer dizer, cada vez se fala mais que você não deixa mais queimado. Quando eu comecei a trabalhar com queimado, eles ficavam em dieta 0, 48 horas, depois 24 horas. Agora se sabe que não se deixa mais em dieta 0. E eu nunca mais vi ilho. E cada vez mais se fala na hidratação oral. Se você não tem como hidratar, hidratação oral. E se tem um leite materno, que é uma coisa melhor, então, leite materno, se a mãe amamenta, deixa dar o leite, não interrompe, não. Deixa dar o leite até ser avaliada e ver o que vai fazer. E... Epa. Às vezes eu não consigo. Não está indo para o Doutora, último. é só clicar no slide que vai. Aqui? Ah! Ô, Diego, já devia ter me falado isso. Então, ó, lembrar que queimadura é fácil de acontecer e muito fácil de evitar, que existem 1000 cartilhas e a gente está querendo fazer a nossa aqui, do nosso GT, da Soperj, né, para ficar uma bem especial. Queria convidar já o Spielman para falar sobre afogamento, uma cartilha bem legal para os nossos pediatras, né? Muito obrigada. Se tiver alguma dúvida, eu tô aí. Vou descompartilhar para agora ele falar, tá bom? Muito obrigada, Cristina, foi excelente. Eu fiquei impressionada com aquela imagem ali de queimadura pelo celular. Que impressionante, né? Impressionante. Foi excelente. Bem, agora eu vou chamar o doutor Davi Spielman. Ele é médico, especialista em clínica médica e terapia intensiva com foco em afogamento. É fundador, ex-presidente e atual diretor médico da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa. Ex-chefe da unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal Miguel Couto. Tenente-coronel médico da Reserva do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, onde foi chefe lá no Centro de Recuperação de Afogados por 12 anos, membro do Conselho Médico da Federação Internacional de Salvamento Aquático, membro da Câmara Técnica de Medicina Desportiva do CREMERGE, guarda-vidas formado pelo Serviço de San Diego, na Califórnia. Ele também tem o título de Sir pela International Life Saving Federation, é revisor médico de várias revistas, autor de 4 livros, muitos capítulos de livro, né? Muitos artigos médicos nacionais e internacionais, né? E é um palestrante convidado, assim, com palestras, em mais de 700 palestras no Brasil e 41 internacionais. Então, assim, é uma honra ter você aqui com a gente, viu, Davi? A palavra é sua e seja muito bem-vindo. A honra é minha, né? Porque é o ambiente mais legal que existe, tá, entre pediatras, né? São os médicos mais humanos que a gente pode ter, né? A gente tem aquela escala dos médicos desumanos, das especialidades que são trashes, né? Até chegar aos tops de linha, que são os pediatras, né? Então é um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu vou pedir, para a gente não nos estendermos mais, vou pedir para o Diego para passar um vídeo que eu gravei tudo, deixei tudo gravado em vídeo, né? O vídeo tem mais ou menos 20 minutos,
e a gente vai falar um pouco de casa mais segura, focando nessa parte de prevenção em afogamento. Diego, você pode passar e eu deixo o pessoal ver, e aí se a gente tiver resposta, perguntas, depois a gente vai responder. Então, o que eu preparei para apresentar rapidamente para vocês é um programa que a gente tem chamado Casas Mais Seguras, né? Uma boa parte dos afogamentos que acontecem, que nos preocupam, são justamente com crianças pequenas dentro de casa. E eles atingem faixas etárias um pouco diferentes, com problemas e perigos um pouco diferentes, né? Então, eu separei aqui o Casas Mais Seguras. Ele propõe apenas 5 medidas para reduzir esse problema em residências e ao redor de residências, claro, né? Essa é uma situação que acontece clássica, né, num local onde as pessoas que estão no local não compreendem que uma piscina dessa, assim, que às vezes tem um tanquezinho que tem 30 centímetros, 40 centímetros de profundidade, o risco que isso é para determinadas crianças. Às vezes até crianças que conseguem ficar de pé na água, elas podem se afogar, porque se ela escorregar e não tiver capacidade de reflutuar para ficar em pé, ela se afoga. Então, assim, isso é uma situação que, assim, embora seja típica de casas, de condomínios, né, essa situação específica, o mesmo mecanismo acontece em praias, rios, lagos. É uma pessoa, uma criança que está próxima a um espelho d'água, e isso poderia ser uma bacia, uma máquina de lavar, uma porta aberta para um quintal que tem uma poça d'água. São situações muito simples e muito inofensivas, mas que necessitam de um adulto que tome essa atitude, que entenda o risco, que possa, então, entender que não pode deixar uma criança dessa perto de um espelho d'água. O risco é muito grande. Você vê como uma criança, ela não entende o risco, e a gente não pode esperar que ela entenda que isso é perigoso. Ela tem que ser supervisionada por um adulto que diga a ela, olha, aí não, aqui não, né? Na realidade, esse tipo de coisa não poderia acontecer. Essa área do risco que tem, essa área deveria estar fechada. Ela não pode dar acesso a uma criança dessa idade, né? No começo do vídeo, vocês viram que passou uma pessoa aqui, um pai, uma mãe, alguém que estava provavelmente responsável por essa criança, né? E a coisa acontece com muito silêncio. Se esse vídeo tivesse som, mesmo assim a gente não escutaria grande coisa, só escutaria o som do ambiente. Esse tipo de afogamento, ele é silencioso, ele passa assim, como se nada tivesse acontecendo. Então está acontecendo a maior tragédia dentro da minha casa, onde eu me sinto mais seguro do que qualquer local do mundo. Então eu estou ali num ambiente super seguro, entre aspas, né? E ali está provocando uma tragédia desse tipo, né? E isso é muito comum. A gente tem aí uma média de 2 a 3% de todos os óbitos que acontecem por ano, em torno de 200 pessoas, 150, 200 pessoas, que normalmente crianças, que morrem afogadas em residências e ao redor da residência, né? Que é onde a gente se sente mais tranquilo, mais seguro. Eu não vou passar o resto, porque eu acho que é muito, normalmente, aflitivo esse tipo de situação. E a criança é recuperada, ela vive, a mãe, num determinado momento, percebe, uma criança chega perto, percebe que a criança está se afogando, chama a mãe, o responsável, e aí ela vem correndo e interrompe, tá? Nosso planeta tem água por tudo que é lado, então cada vez mais as pessoas vão se afogar. O Brasil é um país que tem o maior número de resgates no mundo inteiro. A gente tem uma natureza de uma temperatura ótima, nós somos aquáticos, o lazer é muito
muito ligado à parte aquática, as praias, rios, represas, lagoas, né? Então é um local onde o maior parque de diversões que a gente tem são as diversões nas áreas aquáticas. 10 pessoas se afogam e uma morre a cada minuto no mundo. 15 pessoas morrem afogadas diariamente no Brasil. Afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 4, terceira na faixa de 5 a 14 e quarta na faixa de 15 a 24 anos. Então, é uma das principais causas de morte nos nossos jovens. E a gente tem que fazer alguma coisa. O homem se afoga e morre muito mais. E na faixa de 25 a 29 anos, 21 vezes mais do que a mulher. Ou seja, existe algum fator que a gente pode conversar depois, mais adiante. Por que isso? Por que o homem se afoga e morre 21 vezes mais do que a mulher nessa faixa? E quando a gente fala de afogamento, a gente tem que pensar que a gente fala muito de risco, né? Qual é o risco de se afogar? O risco varia muito do local, varia muito da educação da pessoa que ela tem de avaliação do risco e também um pouco da competência aquática que ela tem para sair daquele risco. Vocês podem ver aqui que a área principal de maior risco, que é praticamente mais do que o dobro, 2,5 vezes, a área do sul e do sudeste, né? Onde há mais educação, né? E aqui há menos risco de afogamentos do que nessa região norte e nordeste. Então, o afogamento acontece principalmente em água doce, 75% das vezes. E quando a gente fala de criança, a gente tem que entender que a piscina são mais ou menos 2% dos afogamentos. Então, 2% do total, nossa, é baixíssimo. Mas esses 2%, 54% são crianças de 1 a 9 anos de idade. E é claro que uma ferida dessa é muito mais profunda do que qualquer outro tipo de perda. Você perder um filho é uma cicatriz, que é uma ferida que não cicatriza, não se fecha, abala todo um conjunto familiar. Aliás, não a família só, o núcleo principal, mas toda a família, né? Então, assim, é uma perda que a gente tem que dar a importância à prevenção nessa e nos outros casos, mas nessa principalmente, afeta muito a gente. O Brasil gasta muito dinheiro com óbitos, né? Reagindo, mitigando, fazendo primeiros socorros, internação. A gente deveria gastar uma partezinha dessa fazendo prevenção. E o afogamento acontece, você vê assim que ano a ano, embora a gente tenha um aumento do número da população, a gente tem tido uma diminuição do número de óbitos por 100 mil habitantes. Isso significa que a gente está no caminho certo, nós estamos na prevenção, no resgate mais rápido, na atenção, na educação, e isso dá resultado. Você vê assim que, embora esses números sejam absurdamente grandes e impressionantes, a gente só vê basicamente 6% do problema. O que a gente vê pelas estatísticas, essas estatísticas que eu estou dando para vocês, ela é apenas os pacientes que a gente tem no hospital e no pós-hospital. Eu não sei o que acontece direito daqui para trás. Então, isso aqui a gente não quantifica direito. Quantas prevenções a gente foram feitas? Quantos resgates a gente foram feitos? Quer dizer, é claro que a gente pode documentar isso no local, mas a gente não sabe, em termos de estado do Rio de Janeiro, em termos de estado de São Paulo, em termos de Brasil, o que está acontecendo? E isso é exatamente igual em relação ao trauma. Como a população vê o problema? Ela vê que afogamento é aprender primeiros socorros. E não é exatamente assim. A gente sabe que afogamento, como qualquer trauma, é prevenção e não aprender primeiros socorros. Aprender primeiros socorros, ou como resgatar uma vítima, está lá em último lugar. Veja esse trabalho que a gente publicou numa revista chamada Resuscitation. Ela mostra claramente que num trabalho de praia, uma temporada, numa praia especificamente de Santa Catarina, foram feitos 1.565.000 intervenções pelos guarda-vidas. Desses, 99,9% foram prevenção, ou intervenções de prevenções. Ou seja, o resgate ele é 0,1%, e o primeiro socorro ele é 0,02%.
Então a gente tem que investir, né, pegar o dinheiro que a gente está gastando com o resgate, com óbitos, e tentar investir uma parte deles em prevenção. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Afogamento é a aspiração de líquido não corporal causado por submersão ou imersão de vias aéreas. Os homens se afogam mais, os solteiros muito mais, 45% das pessoas sabem nadar, se afogam na praia, então alguma coisa mostra, é um dado muito importante, que mostra exatamente para a gente que na hora de avaliar o risco, a pessoa não está avaliando, 50% das pessoas não estão avaliando corretamente. Ou eles subestimaram o risco, ou eles superestimaram a sua capacidade de enfrentar aquele risco. Claro que o nosso grupo aqui nessa pesquisa, a maioria mora fora da orla, e tem alguns dados bem interessantes, que, por exemplo, 14% ingeriram álcool, e o álcool dá uma falsa capacidade de enfrentar o risco, né? uma toxicidade maior na hora de avaliar esse risco, e mais de 80% se alimentaram 3 horas antes do incidente. Isso significa que quando você for fazer os primeiros socorros, a possibilidade de vômito e broncoaspiração é muito grande. Então são cuidados que a gente tem que ter. O afogamento tem um tipo primário, que ele não tem causa precipitante, eu não entendi o risco, ou eu superestimei a minha capacidade e me afoguei, ou secundário, eu tive um trauma, uma crise convulsiva dentro d'água, alguma coisa baixou subitamente, temporariamente, definitivamente ou parcialmente a minha capacidade de enfrentar aquele risco e eu acabei me afogando. E por me afogar, pode ser que a patologia não pudesse causar o meu óbito, mas o afogamento, quando ele não é ressuscitado, quando ele não é resgatado, ele provoca o óbito. E o afogamento provoca, em graus diversos, hipóxia, baixa da quantidade de oxigênio, da troca de oxigênio. Eu aspirei uma água, se eu aspirei pouca quantidade, eu troco menos, né? Eu tenho uma dificuldade menor. Mas se eu aspirei um pouco mais, eu vou tendo dificuldades maiores de troca gasosa. E isso baixa o oxigênio e provoca toda a fisiopatologia do quadro de afogamento, que é a hipóxia. E não há diferença entre afogamento de água doce ou afogamento em água salgada. O prognóstico é o mesmo e o tratamento é o mesmo. Vejam vocês aqui, só para dar uma ideia aqui, é a pequena quantidade de água que foi aspirada, que está aí hipotransparente, tá vendo? E aqui um grau mais grave, um grau 3, onde há uma quantidade maior de água aspirada, mostrando que a quantidade de água aspirada está relacionada diretamente à hipóxia que ocorreu. Dentro da cadeia de sobrevivência, que eu acho que é a forma de você ter, são 5 anéis, e é onde você entende cada passo, primeira prevenção, reconheça o afogado, peça para alguém ligar 93, forneça a flutuação, pare o afogamento, e aí então pense como vai remover de dentro d'água, ou aguardar o 93 chegar para remover dentro d'água, e por último, o anel da cadeia de sobrevivência, o suporte de vida básico e o avançado e o hospital se necessário. Quando você fala de residência, você tem que entender, conhecer o problema em casa. Então, em casa, como eu falei no início, tem 3 faixas etárias diferentes sobre risco em casa. O primeiro é a criança até 2 anos, até 1 ano e meio, 2 anos, que pode se afogar durante um banho, numa tigela de água, numa bacia de água, em pequenas poças d'água, na privada, num balde, né? Ela não conhece, ela não tem ferramentas para sair. O segundo grupo são as crianças até 5 anos, que podem se afogar em ambientes com um pouco mais de água, né? A criança cai na piscina, não há uma cerca, não há uma proteção. O cachorro chega e esbarra na criança e ela cai na piscina. Ou ela vai pegar um objeto na piscina e cai. Né? Isso durante o momento em que a mãe ou o pai está falando no telefone, ou está atendendo a campainha, ou foi pegar uma toalha, ou foi... E por 30 segundos deixou de cuidar do jeito que deveria. E as outras crianças, que são aquelas crianças um pouco mais velhas, de 5 a 12 anos, que já sabem nadar alguma coisa, né?
ela brinca com a sucção da piscina e ela pode ficar presa nessa sucção da piscina. E esse também é um outro risco. Então, é interessante, é importante a gente conhecer o problema para entender qual a solução específica que a gente vai dar a esse problema. E a prevenção envolve prevenção reativa, está até errado, prevenção ativa e prevenção reativa. São dois momentos diferentes de prevenção. Prevenção ativa é tudo que eu faço no ambiente para diminuir o seu risco. Prevenção reativa é tudo que eu faço no comportamento, todas as minhas intervenções no comportamento. Não, menino, para de correr que você vai escorregar e vai se machucar. Não entra aí que é perigoso. Tudo que eu já estou numa prevenção reativa muito próximo de acontecer o afogamento. Então, no programa Casas Mais Seguras, nós temos 5 medidas. Eu ia falar rapidamente sobre cada medida. A primeira, mais importante, é que as crianças devem ter supervisão de um adulto em 100% do tempo e a distância de um braço. Então, nada de botar uma boia e deixar a criança sozinha. Tem que ficar perto. O afogamento acontece muito rapidamente, é muito silencioso e ele é muito grave. A outra é entender que as áreas de serviço, portas de banheiro, quintais, tudo isso deve ter o seu acesso restrito. Então, se eu tenho uma piscina na minha casa, eu tenho que botar uma cerca. Se eu não tenho cerca, eu preciso colocar uma porta que fecha automaticamente. Então, qualquer pessoa que saia para o quintal, aquela porta fecha automaticamente. Eu não posso deixar uma porta. Às vezes eu vou pegar um negócio ali no quintal. Quando eu voltei, a criança já está dentro da piscina. O ideal é que haja uma cerca, que ela tenha pelo menos 1,10 m de altura, que ela tenha um fecho eletrônico, que ela abra para fora, que ela feche automaticamente, que ela tenha uma fechadura por dentro, impedindo que a criança abra por fora a fechadura. Isso tudo é importante. Banheiro, a porta está fechada, o acesso ao quintal está fechado, porque pode ter uma caixa d'água, uma cisterna. Isso tudo são coisas simples e muito importantes. Assim como esvaziar caixa d'água, poço, cisterna, tudo que a gente puder deixar fechado e vazio, de água, não deixar a criança exposta, a gente tem o benefício de fazer a prevenção da forma certa. É isso que a gente está falando aqui também. E por último, todas as medidas de segurança numa piscina, desligar a bomba se é uma piscina de uso privado ou residencial, usar tampas de ralo anti-sucção, usar ralos anti-sucção, não brincar de prender a respiração, evitar boias, usar sempre colete. Essas são medidas simples que em piscina e em casa fazem a maior diferença. Queria sinalizar para vocês, está acabando, que a gente tem vários programas de prevenção. O ideal para casas mais seguras é quando a gente aplica 2 programas que a gente chama de KIM na escola, que é um programa onde acadêmicos de medicina, guarda-vidas, professores de educação física vão à escola e dão uma instrução para as crianças, uma instrução lúdica, sabe? São 20 minutos, passa um videozinho, usa um desses nossos vídeos aqui de água doce, ou praia, ou inundação, a gente tem vários vídeos, passa o vídeo, interage com as crianças, se tiver recurso, faz um gibi, e dá para a criança. Também uma outra possibilidade é ler o gibi com as crianças e interagir com elas. A gente tem também uns fantoches, umas marionetes, em que a gente interage perguntando para as crianças. Então, o KIM na escola é muito interativo, muito educativo. E piscina mais segura, que a gente tem um programa de ensinar professores de educação física e natação as medidas e como interagir na piscina com os seus alunos de natação, ensinando para que eles possam levar os 2 programas são muito semelhantes em termos de propósito. É levar essas medidas de prevenção, de educação, para dentro do lar, que é onde acontece mais de 50% do problema que a gente vê com crianças, e afogamento. Tá? Então, a gente tem vários programas, e isso tudo está acessível na nossa web gratuitamente. Tá? É importante a gente entender que afogamento, quando fala em afogamento de piscina, é um local onde
a gente não prevê muito bem aonde vai acontecer. Ele pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer idade. Então, assim, eu posso ser um adulto e ter um mal súbito e esse afogamento acontecer na piscina. Então, não é exatamente no fundo que acontece, ou na escada. Claro que existem pontos de maior risco, menor risco, mas ele pode acontecer em qualquer lugar. Diferente dos afogamentos em praias, onde a gente sabe que 90% ou mais acontecem na corrente de retorno, no local específico da praia, né, onde a gente pode dar uma segurança maior. Na piscina, todo local é perigoso. Esse vídeo, claro, é uma encenação, né, não é um vídeo real, mas é para chamar a atenção que a gente tem várias medidas de prevenção, tem vários programas de prevenção, mas a gente não consegue entregar esse programa de prevenção se a pessoa que estiver do outro lado não estiver sensibilizada de entender que o afogamento pode acontecer com ele. Então, o afogamento não respeita nível social, raça, cor, sexo, ele acontece com em qualquer lugar em área aquática. E é muito importante que a gente possa sensibilizar as pessoas da possibilidade dessa ocorrência, para que a gente possa, então, fazê-las procurar por medidas de prevenção e evitar ou reduzir esse tipo de ocorrência, né? E tudo leva a esse propósito, que é evitar que nossas crianças, que são as grandes vítimas do afogamento, possam continuar ocorrendo esse tipo de situação. E elas dependem inteiramente da educação de adultos. Não posso deixar achar que uma criança é responsável por si numa situação dessa, né? Esse é um estado vegetativo persistente, de uma criança de 9 anos, que foi deixada perto da piscina, num churrasco, onde todo mundo foi dormir, descansar, e a criança ficou brincando e apareceu submersa, foi ressuscitada, mas sem perspectivas neurológicas alguma. Agradecer, falar sobre o nosso curso gratuito que está rolando na internet até 30 de junho, que é o Suporte Básico de Vida em Afogamento. Falar do nosso grupo do Telegram, que é um grupo que a gente o tempo todo troca informações, todo dia a gente posta informações lá, novas, sobre trabalhos publicados, programas, ensaios, etc, etc. Então, é um local de troca e de esclarecimento de informação. Agradecer vocês. Nossa, excelente o vídeo, hein? Muito obrigada. Nada, querido. É um prazer, tá? Prazer estar aqui com vocês. Eu não estou ouvindo. Tá sem som, Davi. Então, estou com som. Agora eu estou ouvindo. Agora sim. Eu o vídeo e sabe que eu fiquei muito impactada porque eu sou neurologista e uma das primeiras crianças que eu atendi com quadro de encefalopatia crônica foi uma criança que não tinha nenhum problema de saúde e aos 2 anos sofreu um afogamento. E eu conheci já com 10 e eu fiquei muito impactada com a história, né? Então, como você falou, é um segundo, o acidente é muito rápido, né? E, assim, a conscientização, eu acho que é o
ponto-chave é conscientizar os responsáveis, que muitas vezes eles não sabem, eles não percebem o risco, não sabem avaliar. Então, assim, o pediatra tem uma missão muito especial, muito bonita, né, nessa orientação, nessa conscientização, nessa identificação dos riscos. E eu estou encantada pelo seu vídeo, viu, Davi? Encantada. Obrigado. Foi um vídeo feito para vocês com carinho, para o pessoal da pediatria mesmo, né? Uma coisa focada na prevenção mesmo, né? Porque, como eu disse no vídeo, a gente fez um trabalho sobre prevenção, comparando prevenção, resgate e primeiro socorro, para entender o que era mais importante. E a gente descobriu isso. 99,8% das ações de um guarda-vidas na praia é de prevenção. E é isso que a gente tem que focar, principalmente pediatria, né, cara? Onde a gente pode antecipar, como você falou, Cristina falou, é tanta coisa que a gente pode antecipar, e o pediatra tem uma fundamental importância nesse aspecto, porque é ele que vai dar as primeiras e mais importantes informações impactantes para a mãe, para os pais, né? Então, eu acho que não existe categoria na área profissional, médica, profissional de saúde, que possa impactar e dar tanta diferença na qualidade de vida, né? E isso sem contar, que eu acho que é muito importante a gente falar, todos os casos também que não levaram nem ao óbito e nem a sequelas importantes, né? De pessoas que sofreram com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos algum afogamento e que por isso se traumatizaram e mudaram completamente a vida para o resto da vida, ou seja, uma síndrome pós-traumática, de estresse pós-traumático mesmo. Então não consegue entrar na água, não consegue, às vezes mora no interior do Brasil para não ficar perto do mar, não consegue, quer dizer, tudo as escolhas da vida dessa pessoa, o que pode ter afetado por, às vezes, uma coisa simples, afogado numa banheira ou coisas muito pequenas, né? Então, eu acho que a gente tem que se preocupar muito, né, em antecipar em relação a afogamento, em relação aos traumas, em relação às quedas, em relação às queimaduras, e a gente pode antecipar muita coisa. O que eu acho que é muito interessante, isso a gente aprendeu com o tempo, eu não adianta eu falar 30 coisas para a mãe não fazer. Eu tenho que focar a gente baseia isso na campanha da Sobrasa, ela é toda baseada em 5 medidas. Eu tenho que focar nas 5 medidas que são mais importantes, que elas vão fazer a mudança de 90% ou 95% da atitude, né? Então, assim, fica mais fácil para a mãe recordar 5 coisas, ao invés de ter que lembrar de... Porque tem muita responsabilidade, né? E você tem mães que, às vezes, não ligam nada, mas a maioria liga muito mais, às vezes, do que precisa. Então, fica um estresse terrível, né? Posso só comentar, assim, o que você falou é importante, eu gosto muito de ir à praia, e realmente eu acho que isso é trabalho teu, resgata a vida, apitando, chamando, ele orienta as pessoas, ele mostra, ele educa que ali não pode, e às vezes o pai está ali, a criança está brincando, e ele vai lá, não, aqui de jeito nenhum. Então, isso aí eu tenho certeza que isso é um trabalho teu também, com esse salva-vidas aí, com esses guarda-vidas, que estão cada vez assim mais dinâmicos, né? É muito interessante, muito dos afogamentos são evitados por causa disso. Agora eu fico muito preocupada com os rios e com a piscina, né? A piscina às vezes muito cheia, é muito complicado mesmo. É sempre um desafio, né? Assim, quando a gente fala de criança, né? A gente está falando de medidas de prevenção indireta, né? Quer dizer, não é o próprio ser que pode sofrer o trauma
que vai tomar atitude, ele depende de um outro ser, que é o pai, é o responsável. Isso, a gente tem que entender psicologicamente todo esse processo, né, Cristina, para que a gente possa entender qual a mensagem, como chegar a nossa mensagem nesse personagem que está ali com essa responsabilidade. Então, assim, eu acho que o maior desafio, eu sempre repito isso, o nosso maior desafio é convencer pais e responsáveis de que isso pode acontecer. Enquanto eu não convenço a eles de que a criança pode estar sob risco, eu não consigo entregar nada, eu não consigo falar. Tudo que eu falar vai entrar por um ouvido e sai pelo outro, quando entra pelo ouvido e sai pelo outro. Na maioria das vezes, a pessoa olha e fala assim, não, isso acontece com o filho dos outros. O meu? Não, o meu não acontece isso. E não é. E assim, uma coisa é você estava falando de queda, né? Uma coisa assim, a queda faz parte da vida, né? A gente tem que tropeçar, tem que cair e para poder aprender a levantar, faz parte do negócio. Mas existem algumas quedas que a gente não pode permitir, né? Uma queda do parapeito, né? São coisas que não há aprendizado, há sim a fatalidade, né? A morte. Então, determinadas coisas a gente permite que a criança possa vivenciar, né? Outras coisas são inadmissíveis. E o afogamento é uma delas, né? O afogamento leva, invariavelmente, à morte se não tiver alguém para interromper isso. Então, a gente precisa se ligar nessa situação. E esse afogamento pode acontecer num balde d'água, numa cisterna, numa caixa d'água aberta, numa piscina, numa poça d'água, num laguinho, né, num rio. E acontece normalmente quando está todo mundo distraído, achando que a criança está legal. Não, a criança está bem, né? Ou coloca o filho mais velho, o irmão mais velho, para tomar conta, né, de 7, 8 anos para tomar conta do de 2, quer dizer, 2 irresponsáveis, 2 crianças juntas. Como é que... todas essas coisas que a gente vê, né, no nosso dia a dia, as histórias que a gente vê no nosso dia a dia contadas dentro do hospital, onde já aconteceu. E é isso que a gente gostaria com a prevenção, é que nada acontecesse, que ninguém soubesse, né, que a coisa fosse realmente silenciosa e sem trauma. Mas sabe que eu considero assim muito importante a relação médico-paciente, né? Porque o pediatra, assim, até muito obrigada, porque você elogiou muito os pediatras, né? Realmente eu acho que os pediatras têm uma sensibilidade diferenciada, pelo menos os que eu convivo são assim, mas de uma certa forma eu acho que o pediatra que consegue construir uma relação médico-paciente muito boa, ele consegue ajudar muito o paciente e a família. Então, eu acho que o caminho ainda passa muito por aí, na relação que se forma entre médico, criança, adolescente e a família. Eu acho que vai muito por aí. E aí é que a gente consegue ajudar, porque a família começa a escutar, ela escuta mais o médico, né? E ela começa a prestar atenção naquilo que é dito. Então, assim, eu acho fundamental, né, de fundamental importância a relação médico-paciente nesse sentido, né? Com certeza, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre aulas de natação. Muito bom, muito bom. Aula de natação é um tema, assim, primeiro, a gente fez um trabalho para entender por que os pais colocam na natação. Esse foi o primeiro trabalho. Para a gente entender, e eu gosto sempre de dizer assim, se você não entende o problema, você não vai dar uma solução errada para o problema. A gente vive isso no dia a dia. Se a gente faz um diagnóstico certeiro, a possibilidade da gente fazer um tratamento certeiro é muito maior. Então, a maior razão dos pais responsáveis colocarem as crianças na natação é segurança aquática. Ela é quase 70% dos pais respondem que eu queria que meu filho aprendesse a nadar para não se afogar.
Só que isso não é uma realidade. Né? O quanto existe uma certa ficção de que eu vou colocar a minha criança, ou meu neto, ou meu sobrinho, não interessa, na natação, e que por isso eu posso dar as costas em situações de piscina, ou de praia, ou de rio. E na realidade não é. Quando você coloca, você tem um primeiro estágio onde você, pai, o responsável, está com medo, e a criança, e você transmite esse medo para a criança, e a criança também, na maioria das vezes, está com medo, quer dizer, tem um respeito pela água, porque você transmitiu. Quando você coloca na natação, você está, de uma certa forma, tirando essa, digamos assim, esse colete salva-vidas. Você está dizendo, olha, agora você vai aprender a nadar dos dois, tanto da criança quanto dos pais responsáveis, né? Quando você tira esse colete, essa proteção, você está submetendo essa criança ao maior risco. Ou seja, ela vai se aventurar a fazer coisas que ela não fazia antes. Quando eu ensino uma criança a nadar na piscina, na cabeça dos pais e da criança, remetem assim, a minha criança já sabe nadar. Então eu posso deixar ela sozinha na praia, no rio, no barco, entendeu? E na realidade não é. A gente sabe muito bem, a gente aprendeu ao longo dos anos, pesquisando, que existem dois fatores muito importantes. O primeiro é o risco ambiental, e o segundo é a competência aquática do indivíduo. E o afogamento é um balanço entre esses dois. Então, se eu tenho uma pessoa que aprende a flutuar, uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, que aprende a flutuar na piscina e ela está tranquila na piscina, se eu colocar ela na praia ou no rio, ela vai se afogar. Então, assim, eu tenho que ter, para o risco ambiental, eu tenho que ter aquela competência aquática superior ao risco que apresenta o ambiente. Então, por isso é que a natação, embora seja uma ferramenta fundamental para que você faça qualquer esporte aquático, para que você esteja mais bem aparamentado para estar perto da água, a proteção que ela dá é muito relativa. E isso necessita que o pai, o responsável, possa fazer essa avaliação para entender que o ambiente é mais ou menos seguro e se ele pode deixar um pouco mais longe ou não. Na realidade, a gente sempre preconiza que os pais fiquem à distância de um braço, né? E aí tem vídeos assim extremamente impactantes, onde a criança bota o pai bota uma boia circular e a criança vira e se afoga ali na boia circular, né? Ou compra um colete maior, né? Porque a gente tem tendência a comprar para as crianças um sapato que vai durar 2, 3 anos, uma roupa que vai durar muito mais do que devia, e aí compra um colete que é maior, que vai durar uns 3, 4 anos, e quando a criança entra dentro d'água, ele se afoga no colete. Ou coloca uma boia de braço que é extremamente inseguro e que crianças podem se afogar com boia de braço. Então, assim, é muito importante a educação dos pais. A gente tem um programa chamado Piscina Mais Segura, onde a gente faz educação dos professores de natação, para que eles possam dar a aula para as crianças e para os pais. Ou seja, é tudo a base de educação, de entender, de eles entenderem o que é seguro, o que não é, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Excelente, porque você trouxe assim pontos muito importantes que podem dar uma falsa sensação de segurança, né? Então, realmente, e a gente vê, por exemplo, no caso dos adolescentes, que muitos sabem nadar e muito bem, mas tem aquela questão da impulsividade, da onipotência, e aí vão bancar o valente, vão lá para o fundo do mar e aí se afogam. Então, tem tantas coisas envolvidas, é tão complexo, né? Uma conversa tão complexa, né? É verdade. Você sabe que de 15 a 24 anos, o homem se afoga e morre 21 vezes mais. Nossa! Do que a mulher. Tudo por essa característica do homem, né?
masculinidade tóxica, né, que acaba levando ao óbito por achar que pode muito mais do que ele pode. Ele acha que a competência aquática dele é muito superior e ele pode fazer tudo. E, na realidade, acaba num aprendizado muito fatal, né? O aprendizado leva à morte, não tem volta, não tem aprendizado, né? Então, é muito terrível, né? Muito bem, então vamos finalizando. Vou passar para as palavras finais. Cristina, primeiro as damas. Bom, eu queria agradecer, né? Eu fico muito feliz de falar de prevenção, sempre acho importante, né? Concordo com tudo que foi falado, né? Desde que você fez aquele resumo tão interessante, eu aprendi muito, né? Você sendo uma neurologista, neuropediatra, falando de TCE, né? Que a gente é tão comum, né? E tem que ter cuidado mesmo com os adolescentes, com bicicleta, com skate, cada vez mais esses esportes. E também com os filmes, vamos falar educar, eu botei até assim, educar para não afogar e nem queimar, porque é tudo educação, né? Tudo vai pela educação e a gente repete, repete e tem que repetir continua acontecendo, mas eu acho que essa ideia sua de levar para a escola, estudante de medicina, educando as crianças, você educa os pais. Então, eu também sou muito favorável a isso, por isso que eu penso em fazer essa coisa pela SOPERJ mesmo, né? Junto contigo até, Davi, porque a gente pode fazer alguma coisa levando para as escolas, não só falando de TCE, também de todos os traumas dessas crianças. Mas é isso, educar é o mais importante, né? É fundamental, né, Cristina? O nosso lema é exatamente esse. A gente levou anos para aprender que prevenir é salvar. Ou seja, se você está prevenindo, você está salvando. Educar para não afogar. O não afogar passa principalmente pela educação, não passa em colocar guarda-vidas em tudo que é lugar, que a gente nunca vai conseguir isso. Passa realmente pela educação das pessoas em usar o ambiente aquático de uma forma mais segura, que é uma outra coisa que a gente aprendeu também. Nada é seguro. Por mais que eu blinde o carro, que eu me proteja, eu não estou nunca 100% seguro. Então, a gente sempre lida com essas situações assim. É uma piscina mais segura, é uma praia mais segura, e tudo isso voltado para a educação. Conta com a gente. Nossa, eu quero muito agradecer, Cristina, Davi, foi excelente. E só finalizando, voltando lá para uma frase que eu já falei, prevenir é a melhor opção. Né? Não adianta chorar o leite derramado. Né? Sempre prevenir é melhor, e a gente sabe que mais de 90% dos acidentes na infância e na adolescência são passíveis, né, de se evitar. Então, só deixar essa mensagem final e agradecer a vocês, viu? Muito obrigada. Diego, já dá para parar de filmar? Oi, doutor, estou parando a gravação.